Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é Índia. Vamos à aula? A Índia é o sétimo maior país do mundo, com extensão territorial de 3.287.260 km². Localizada na porção centro-sul do continente asiático, o país é uma grande península banhada pelo Oceano Índico, fazendo fronteira com outros 6 países: Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. Quanto ao relevo, a Índia apresenta áreas montanhosas no extremo norte, que formam a cordilheira do Himalaia. Planícies situadas entre os rios Indo e Ganges, também ao norte, e o Planalto do Deccan, no centro-sul. A cordilheira do Himalaia é a mais alta cadeia montanhosa do planeta e é frequentemente denominada Teto do Mundo. Nela estão as 3 montanhas mais altas da Terra: o Monte Everest, com 8.848 metros, o K2, com 8.611 metros, e o Kanchenjunga, com 8.598 metros. A Índia apresenta importantes rios como o Indo, o Ganges e o Brahmaputra, que nascem do degelo do Himalaia, que banham o norte, o noroeste e o nordeste do país, respectivamente. Esses rios correm pela planície indo-gangênica, área de grande densidade demográfica. Suas águas fertilizam o solo após as cheias e são utilizados para irrigação de cultivos, como fonte de alimentos e via de transporte. O Ganges é um rio sagrado para os indianos. Os hindus banham-se em suas águas para purificar a alma. Apesar de o rio ser bastante poluído, a cidade sagrada de Benares, centro da região e da cultura hinduísta, está sempre repleta de pessoas. Às margens do Ganges, há alguns pontos como escadarias que facilitam o acesso da população ao rio. O clima na Índia é bem diversificado. A porção norte apresenta temperaturas mais baixas, influenciada pela latitude e pelo relevo caracterizada pelas altitudes elevadas. Na porção sul, as temperaturas são mais elevadas devido à influência do clima monsônico. Ele é regulado pelo mecanismo dos ventos que, dependendo da época do ano, sopram em sentido contrário. O verão corresponde à época das chuvas intensas, quando os ventos se movimentam do mar para a terra. O período de estiagem, quando ocorre o fenômeno inverso, ou seja, os ventos se movimentam da terra para o mar, corresponde ao inverno do hemisfério norte. No verão, os ventos monsônicos são importantes para os indianos, pois encerram o período de seca prolongada, mas também podem trazer problemas. Quando as chuvas são excessivas, destroem plantações e cidades, chegando a causar mortes. Na época dos ventos fortes, também ocorrem os ciclones, que causam grande destruição. A Índia apresenta uma grande diversidade de formações vegetais. Há pinheiros e campos na região do Himalaia, florestas exuberantes na planície do Ganges e também áreas desérticas no noroeste, como o deserto do Rajastão. A Índia é o maior país da Ásia monsônica, não somente em extensão territorial, mas também em população. É a maior população do mundo. O país ultrapassou a China em número de população. É chamada por alguns de país dos bebês. A população indiana é predominantemente jovem. Metade da população tem menos de 25 anos. Ela é também rural. De acordo com dados de 2014, apenas 32% das pessoas moravam nas cidades. Um dos fatores responsáveis pela numerosa população absoluta da Índia é a alta taxa de natalidade do país. Um dos fatores que explicam a taxa de natalidade elevada é o acesso limitado de grande parte da população ao conhecimento e às informações a respeito do planejamento familiar. Há alguns anos, o governo indiano tentou, sem sucesso, adotar uma campanha antinatalista, implementando inclusive programas de esterilização de mulheres. A iniciativa não obteve adesão popular justamente por esbarrar em princípios religiosos que abominam o controle da natalidade, enraizados na consciência e na vida das pessoas. Nesse país, a mobilidade é muito restringida pela crença na predestinação da alma, segundo a qual a pessoa deve permanecer nas condições em que nasceu.
Se nasceu pobre, permanecerá pobre até o fim da vida. Nossa, mãe. Em 2012, a taxa de analfabetismo no país era cerca de 37%, segundo dados da ONU. Uma significativa parcela da população vive na miséria. Muitos indianos têm renda inferior a $1 por dia. De acordo com o relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, na sigla em inglês, 290 milhões de pessoas encontram subnutridas. A taxa de mortalidade infantil era, em 2013, de 44 a cada 1.000 nascimentos e a expectativa de vida de um indiano era de 66 anos. O país tem Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, classificado como médio, 0,586. A agricultura é uma atividade econômica de destaque na Índia. Por volta de 3/5 da força de trabalho do país estão concentrados no espaço rural. A população numerosa obriga o país a produzir uma grande quantidade de alimentos para abastecer o mercado interno. Mesmo detendo cerca de 10% das áreas cultivadas no mundo, com vários produtos agrícolas, a Índia tem um grande contingente de famintos, em consequência da má distribuição de renda, impedindo que milhões de pessoas tenham acesso aos alimentos. A agricultura indiana é predominantemente de subsistência, com o uso de instrumentos mais simples. São comuns a utilização de arado puxado por animais e plantio manual. Também é desenvolvida no país uma agricultura comercial, realizada em grandes propriedades monoculturas, herança da época em que os ingleses colonizaram a região e produziam para o mercado externo. A presença de solos férteis propicia o cultivo de produtos como arroz, amendoim, chá, fumo, cana-de-açúcar, borracha, algodão, juta e especiarias. A Índia também tem riquezas minerais, especialmente o carvão, minério de ferro, manganês, mica, bauxita, cromita, tório, calcário, baritina, minério de titânio, diamantes e óleo cru. Apesar de incluída entre os 20 maiores produtores mundiais de petróleo, sua produção não é suficiente para atender a demanda interna. Além do petróleo, a energia hidrelétrica e a energia solar complementam as fontes energéticas indianas e movimentam um setor industrial com expressiva produção. Concentradas na região de Madras, Calcutá e Mumbai, destacam-se as indústrias têxteis, de alimentos processados, aço, maquinárias, equipamentos de transportes, cimento, alumínio, fertilizantes, mineração, petróleo, produtos químicos e softwares para computadores. O governo indiano tem adotado uma política econômica agressiva, investindo principalmente no setor da indústria pesada, como as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, cimenteiras, locomotivas e automobilísticas. O setor industrial indiano tem se desenvolvido e se diversificado nas últimas décadas, o que tem contribuído para elevar o PIB do país, transformando-o em uma das principais potências industriais do continente asiático e do mundo. O crescimento econômico da Índia, que mantém relações com diversos países do mundo, também pode ser verificado no aumento das importações. O país, portanto, é hoje um grande mercado consumidor. A Índia conta com um avançado setor tecnológico, tendo, por exemplo, satélites lançados no espaço com foguetes de fabricação própria. O país também domina a tecnologia nuclear e possui 4 centrais que produzem eletricidade. O papel de vanguarda no setor explica-se, em parte, pela tradição no país no ensino das ciências exatas. As universidades indianas formam anualmente milhares de engenheiros e programadores de computador. Em razão do crescimento econômico verificado nos últimos anos, a Índia é considerada um país emergente. Ela integra o BRICS, sigla em inglês de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, grupo de nações que vem se destacando na economia mundial.
Além disso, ela participa do G20, grupo das 20 maiores economias mundiais. A Índia detém também uma das mais produtivas indústrias cinematográficas do mundo. Seus filmes costumam abordar a história do país e os costumes do povo. A cidade de Mumbai é conhecida como Bollywood, por ser considerada a Hollywood indiana. Apesar de todos esses avanços, a Índia está longe de ser socialmente justa, pois há milhões de pobres e miseráveis. A riqueza produzida é revertida para a minoria, deixando a maior parte da população à margem de qualquer benefício. Segundo a ONU, Índia, Paquistão e Bangladesh formam um grande bolsão de pobreza no mundo. A civilização hindu é uma das mais antigas do mundo e sua história remonta a mais de 5.000 anos. Para entendermos os conflitos que ocorrem na Índia e também entre ela e o vizinho Paquistão, precisamos conhecer um pouco a história desse país, cuja população, em sua maioria, professa o hinduísmo. Grande produtora de especiarias no século XV e XVI, a região despertava o interesse de impérios. No início do século XVI, comerciantes de Portugal tomaram alguns portos da costa oeste da Índia. Franceses, holandeses e ingleses lutaram contra os portugueses e depois entre si para controlar rotas de comércio. Na segunda metade do século XVIII, o imperialismo britânico tomou posse do Estado indiano e buscou integrar a maioria hindu com os muçulmanos, grupo minoritário que já havia se fixado na Índia a partir do século XII. No século XIX, ocorreram rebeliões de caráter antinacionalista, mas a Índia só se libertou do domínio britânico em 1947. Com a independência, o território foi dividido em dois para abrigar os interesses de muçulmanos e hinduístas. Os muçulmanos fundaram o Paquistão e os hinduístas constituíram o Estado indiano. Na época, houve grande migração de pessoas de um lado para o outro. Em 1971, uma guerra resultou na separação da porção ocidental do Paquistão, a leste do território indiano, e na formação de um novo país, Bangladesh. O Estado paquistanês originou-se da província de Punjab, situada a oeste da Índia. Com a formação de dois novos estados, teve início uma guerra pela posse da região, localizada no norte do território, a Caxemira. Com o fim do conflito, em 1948, houve a divisão das terras, localizada ao norte do território, a Caxemira. Com o fim do conflito, em 1948, houve uma divisão das terras com trechos pertencentes à China, Paquistão e Índia. O controle da Caxemira continua a ser um problema que coloca em risco a segurança nessa região. As divergências são territoriais e, sobretudo, religiosas. Embora essa região pertença oficialmente à Índia, sua população é majoritariamente islâmica e, portanto, prefere fazer parte do Paquistão. Quase todo o reduto islâmico da Índia encontra-se na Caxemira. Tem aproximadamente 130 milhões de pessoas. Se dependesse de seus habitantes, a província já seria do Paquistão desde a sua independência da Índia em 1947. Essa região é drenada por vários rios, com destaque para o rio Indo. Essa característica física está relacionada ao desenvolvimento agrícola da região, uma vez que sua população dedica-se ao cultivo de subsistência às margens desses rios. A atividade agrícola ocupa 80% da população da província. A Caxemira destaca-se por sua posição estratégica. Além de protegida pela Cordilheira do Himalaia, abriga a nascente de 4 dos 5 rios do Paquistão, o que justifica o interesse do paquistanês pelo controle dessa província. Como a maioria da população vive no campo, existem poucas zonas urbanas na região. Destaca-se as cidades de Srinagar e Muzaffarabad. A Caxemira é ainda lembrada como uma das regiões do mundo que mais apresentam conflitos religiosos. São comuns
atos de violência entre grupos hindus e muçulmanos. Embora a Índia e o Paquistão apresentem graves problemas sociais e econômicos, seus governantes investem mais em segurança do que em saúde e educação. A Índia acusa o Paquistão de enviar dinheiro e armas para os separatistas caxemirianos. O Paquistão, por sua vez, rebate as denúncias, afirmando que o exército indiano reprime com violência a população da Caxemira. Outro conflito étnico-religioso na Índia ocorre na província de Punjab, bem próxima da Caxemira. Sua população, os Sikhs, seguidores de uma religião própria, com elementos do islamismo e do hinduísmo, almeja formar um país independente, o estado do Calistão.